Sou a Índia Josi Campo, eu também estou na TV Relacionamento. Vem com a gente, vem! Aí, ó. Olá, internautas! Estamos iniciando mais um programa Literatura e Prosa. E eu tenho o prazer de receber hoje aqui o professor Fábio, professor universitário e também psicanalista. Fábio, prazer recebê-lo aqui e estar conosco aqui. O prazer é muito meu. Prazer. Eu gostaria que você falasse sobre a sua trajetória, sua vida, de onde você veio e o que o levou a essa carreira de psicólogo, psicanalista. Muito bom. Eu sou professor universitário há 15 anos e após a minha formação acadêmica fui me inteirando dos processos de saúde mental, na qual eu sou psicanalista e pesquisador também. Nesses meus 34 anos de idade, na qual eu fiz mestrado, tenho especialização, residência, na qual permite a compreensão da mente humana e como isso pode ajudar na saúde mental e no bem-estar. E nesse meu projeto de vida tem um livro também que é best-seller, que é O Outro em Mim, na qual eu permito compreensão sobre a influência do outro na nossa vida, nesse nosso cotidiano, na qual nós vivemos, nessa sociedade que nós estamos juntos. Tá. Então, Fábio, nós tínhamos comentado antes sobre a situação atual, que é uma coisa frequente, está acontecendo demais, que é o feminicídio. Sim. Eu gostaria do seu ponto de vista de psicólogo, psicanalista, o que leva uma pessoa a esse tipo de procedimento? Quais seriam as razões? Seriam culturais? Seriam uma forma de revolta, de algum tipo assim? Explica, por gentileza. O termo feminicídio ele surge em 1970, na qual as mulheres, na vulnerabilidade social que elas têm, surge esse termo na qual nós olhamos para ela mediante situações sociais. Só para vocês terem uma noção, em 2022, a cada hora, 5 mulheres são mortas pelo simples fato de serem mulheres. Em 2023, nós temos um dado estatístico que a cada 1 hora, 7 mulheres são assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. E em 2024, tem uma estatística prevendo que a cada hora, 10 mulheres sejam assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. Quando nós olhamos para o feminicídio, tem uma questão de uma estrutura machista social que existe sobre esses processos e culturais também, na qual o homem acredita ser dono de um corpo de uma mulher mediante as situações que nós vivemos socialmente. Então, vamos supor, a rejeição que o homem sofre de perder a companheira, tudo, a própria evolução social nossa leva o cara a se falar assim, eu tenho medo de ser traído, eu não quero ser traído, então ela fica comigo ou então não fica com ninguém. Como que você vê isso, Flávio, do ponto de vista psicológico? Quando nós olhamos o feminicídio em si, nós olhamos para a base de qualquer ser humano. E eu tenho uma frase que pode ilustrar melhor essa compreensão, que eu digo, casa de pai é escola de filho. Casa de pai é escola de filho. Na qual toda a nossa relação com pai e mãe interfere nesse adulto que nós teremos. Então o feminicídio está muito atrelado à dependência emocional, essa questão de posse sobre o corpo. Socialmente, se nós formos analisar, quando nós estamos noivando, casando, o que nós fazemos? Vamos até a casa dos pais para conhecer ela. E por que nós fazemos isso? Para de fato conhecer como é esse filho e como é a família dele, numa tentativa de nós termos uma visão melhor de onde nós estamos sendo colocados. Ou um outro fator muito simples, importante, o sobrenome do homem na mulher. Historicamente, se nós formos analisar psicologicamente, colocar o sobrenome de um homem seria uma posse. E nessa posse, muitas vezes, acontecem esses tipos de criminalidade que nós estamos vendo por aí. O machismo, né? O machismo ele vai imperando nesse processo. Outra coisa, Fábio, assim, a pessoa tem uma máxima que diz, se você vê como a sua namorada trata o pai ou a mãe, ou o seu namorado trata o pai e a mãe, é um exemplo de como ela vai tratar você no futuro com a evolução, com a convivência. Certo. O que você tem a dizer sobre isso? Não necessariamente, porque quando nós queremos conquistar o outro, nós mostramos a nossa melhor versão. Então, quando nós estamos olhando para o outro, é tudo muito bonito. Por isso que conviver, conhecer, e a vida é feita de fases. Namorar, noivado e casamento. Numa tentativa de nós conhecermos essa pessoa para que de fato nós possamos ter uma noção de quem é. Mas mesmo assim, com o decorrer do tempo, é percebível ver algumas questões. Mas o que eu posso alertar a todos é que no primeiro grito,
que no primeiro empurrão, que na primeira agressão, se retire desses relacionamentos, porque estão com índices já de agressividade muito grande. Ah, tá. Mas veja bem, hoje em dia, essa agressividade, ela não está só nas baixas camadas, do baixo poder aquisitivo, Sim. mas também, desculpa, Fábio, mas também no pessoal que tem poder aquisitivo. Sim. Por que isso acontece? Porque eles são pessoas esclarecidas, muito mais esclarecidas do que as pessoas que estão, vamos dizer, na baixa camada dos pobres. Sim. E como que se você vê isso? Porque há um desequilíbrio cultural, mas o procedimento é o mesmo. Muitas vezes na vida não é sobre se você vem de berço de ouro ou de uma beliche. É sobre a cultura e o conhecimento da qual nós temos e como nós olhamos para o ser humano nessas relações. Olhar para a base de família é muito importante para nós, é porque é o que nos constitui. E aí a importância de atendimentos terapêuticos para que essas pessoas possam se reconhecer e procurar ajuda. Eu tenho uma frase no meu livro que eu digo: muda quem sofre, não é quem está errado. Na qual tem esse contexto todo para nós mudando, que muitas vezes as mulheres ficam em relacionamentos acreditando que o amor dela vai ser capaz de transformar o outro. E o meu amor e o seu amor não transforma ninguém, a não ser nós mesmos. Por isso que é importante compreender tudo isso para que ela saia dessa vulnerabilidade. Então, veja bem, a pessoa se molda porque achou você bonito. Sim. Aí eu vou conquistar aquele rapaz. Então ela se molda, transforma-se, vira totalmente diferente. Quando você assume a relação de fato, aí você, que seria o popular, colocou as unhas à mostra. Exatamente, eu acredito que as máscaras elas caem com os tempos, né? Ninguém consegue segurar uma máscara por muito tempo. Por isso, ser quem nós somos é muito importante na tentativa de sermos as melhores pessoas nesse contexto social. Por isso que eu tenho por hábito dizer: quem ama, respeita. E quem ama, não agride. Não agride. E tem aquele negócio também. Você não é a mesma pessoa que era antes. Mas será que a pessoa que também não é a mesma pessoa que não era antes? Do ponto de vista psicológico, como é que se explicaria isso? Muitas vezes, por nós estarmos nesse momento de paixão ou de amor, nós não conseguimos ver os possíveis defeitos que a outra pessoa tem. Eu, enquanto profissional da saúde mental, eu acredito que nós somos o que nós somos nesse processo e que muitas vezes nós não enxergamos devido a uma condição de amor e de paixão que existe naquele momento. Entendi. Mas que com o passar do tempo tende a diminuir e acaba vendo esses defeitos que provavelmente sempre existiam na pessoa e que nós não conseguimos enxergar devido a esse momento que nós estávamos, de paixão ou de amor. Entendi. Agora, você defende, ou você é profissional do assunto, deve saber, assim, criação de formas de mudar isso, de programas que possam esclarecer as pessoas, deixar assim, nossa, eu estava agindo dessa forma, nossa, o psicólogo, livros, você publica livros, você sobre a orientação. Você sabe que a literatura no Brasil ela é difundida, mas não como deveria ser, e o brasileiro não tem hábito de leitura. Sim. Ele prefere mais ouvir alguém falar do que ele ler um livro para entender. Esses programas, você acha que já existem esses programas, mas que deveriam haver mais programas dessa forma, introduzido nas escolas, alguma coisa assim? É que quando nós falamos do feminicídio, nós temos uma compreensão histórica que um casamento, ninguém se casa para se separar. Então, muitas vezes, por trás de uma agressão que ocorre do feminicídio, as pessoas ficam nessa vulnerabilidade acreditando que pode consertar o que muitas vezes não está indo muito bem. O Brasil tem programas de saúde nessas questões, mas muitas vezes não é procurado porque quando as mulheres já procuram, infelizmente elas já estão, né, num processo de fragilidade emocional e acontece a questão das mortes que vem acontecendo cada vez mais altos. Mas o Brasil ainda é um dos países referências em programas para que isso aconteça, mas que infelizmente as mulheres acabam não procurando devido a essa sua fragilidade emocional. E você defenderia, assim, por exemplo, a psicologia como uma matéria introduzida no currículo escolares, de quinta série para frente, por exemplo, assim? Eu, enquanto pesquisador e que divido de outros pesquisadores, acredito que desde a base da educação deveria ser colocado disciplinas como educação e sexualidade, na qual muitas vezes essas crianças já começam a compreender o seu corpo e sobre o sistema social que existe na formação dessa sociedade. Eu acredito que não é na universidade que começam esses debates, tem que ser numa educação de base na qual essas crianças já sejam instruídas a olhar para essas questões do seu corpo e da sociedade. Entendi. Agora, eu trabalhei como professor 30 anos dando aula. Então, mas eu não tinha psicologia do entendimento do aluno, porque você lida com, vamos supor, 40 alunos numa sala, são 40 cabeças diferentes, são 40 pensamentos diferentes. Você passa por isso, eu sei. E como que você trabalha isso na sala, agora? Porque você dá aula com o pessoal de uma faixa etária
acima dos 15 anos, não é isso? Universitários. Universitário. Então, como você vê isso? Eles vêm do colegial, né? E eles entram na universidade. É um mundo novo. Sim. E assim, e essa evolução do machismo, essas coisas, como que você lida com isso? Falar sobre machismo, feminismo ou orientação sexual é um assunto muito espinhoso na sociedade. Vocês podem perceber que num país que não se discute sobre questões de base, chega na universidade, é muito espinhoso. É muito. Eu sou professor de educação em sexualidade de uma universidade aqui em São Paulo. E são temas que eu percebo o desconforto que causa, porque nós viemos de uma geração de pais que não se discutem isso. E aí o que acontece, chega na universidade muitas vezes com crenças limitantes. Exato. Muitas vezes não consegue refletir sobre o assunto devido a algo que aconteceu na vida da pessoa ou que ele não tem um conhecimento de base para que nós possamos discutir isso. É um desafio. Eu acredito que enquanto professor universitário o nosso papel é o quê? Possibilitar a construção do conhecimento e uma desconstrução para que eles possam refletir a todo momento. Esse é o nosso dever enquanto professores. Tá. Nós temos hoje muitos problemas na sala de aula. Sim. Os professores que ainda continuam, que estão em atividade, eles relatam isso. Agora, veja bem, muitos alunos não conversam com pais. Como você vê a mídia interferindo nesse relacionamento pai-filho, familiar e tudo mais? O conceito de sociedade que nós temos hoje de família ele é completamente diferente das décadas anteriores. Nós vamos percebendo que hoje nós temos uma questão de pais que colocam seus filhos na escola em período integral, acreditando que isso seja suprir a sua ausência ou a sua falta nesse processo de desenvolvimento. Uma das críticas que eu faço enquanto pesquisador é: a escola não pode pegar para si toda a responsabilidade que também é de uma família. Ambas devem trabalhar junto para que isso aconteça. E nesse processo de educação, ambas juntos fica fortalecendo esse sistema educacional que nós temos e que infelizmente ele sofre rupturas sociais históricas e que nós temos que sempre olhar. Por isso que as políticas públicas são de extrema importância, porque as políticas públicas têm de olhar para esse cenário da qual nós temos e intervir nesses processos educacionais junto com a família e com a escola. Mas o que eu percebo hoje, enquanto pesquisador, é a família cada vez mais está longe da escola que seu filho está estudando. Tá, mas veja bem, os profissionais mais velhos, eles tiveram uma família que eram mais rígidas. Sim. Então, muitas famílias eram castradoras mesmo, né? De você fazer o que você quisesse e tal. Você acha que na atual conjuntura, isso se aplicaria hoje numa família brasileira, por exemplo? Porque nós temos o baixo poder aquisitivo baixíssimo e temos uma mídia que propaganda demais tudo, introduz o que é bom e muito do que é ruim nas crianças, nos adolescentes e tal. Como você vê isso? Nós temos uma mídia que ela influencia, nós temos fake news que influencia, nós temos uma conjuntura social que hoje é tudo muito rápido, sem reflexão. Nós somos bombardeados de informação e não de conhecimento. Eu, enquanto pesquisador, acredito que a informação é importante, mas o conhecimento, além de tudo, porque é no conhecimento que eu me aprofundo. E é isso que vem acontecendo na sociedade, um bombardeio de informação de pessoas que são ignorantes, que não têm conhecimentos e que acabam pegando aquilo como verdade absoluta. Por isso que eu acredito no diálogo, no conhecimento, no estudo, como esses processos de construção do ser humano. O autoconhecimento cura, o conhecimento ele possibilita essa desconstrução e é o que eu acredito enquanto profissional da saúde mental e da educação. É necessário se aprofundar, é necessário estudar, é necessário ouvir. E tudo isso está nessa conjuntura social que nós temos hoje, que cada vez exige algo mais rápido e menos reflexivo. Do ponto de vista psicológico, como você vê isso? Por exemplo, nós temos guerra na Rússia, nós temos no Oriente Médio, nós temos assassinatos aos montes, temos situações da natureza, né, que as intempéries que estavam vendo assim, com muita frequência e tal. E, por exemplo, o pessoal está muito preocupado em falar assim: será que o meu time vai ganhar? Do ponto de vista psicológico, Fábio, como é que você vê isso? É que cada ser humano, ele vai na sua busca pelo que lhe faz falta. Por enquanto que eu estou aqui sendo entrevistado por você e que eu acredito que esse conhecimento seja capaz de transformar outras pessoas, tem outras pessoas com outros objetivos. Então, o ser humano, na sua conjuntura, ele busca aquilo que lhe faz falta. E que tudo bem se a pessoa está em busca do futebol, que tudo bem se a pessoa está inteirando sobre as guerras. Cada um está nesse meio social buscando o que lhe faz falta para que ele possa viver melhor. Mas é isso que é importante. Todos nós temos uma função social. E olhar para essa função social é como nós podemos contribuir socialmente para que as pessoas se desenvolvam, seja através de uma entrevista, seja através de um livro, ou de como ela achar melhor. O importante é que eu digo que é não fazer mal. Independente do que nós façamos, não fazendo mal para ninguém, claro, é o que nos basta nesse processo da vida. Já é uma evolução pessoal. Claro. Agora, assim, do ponto de vista assim, você vê programas educativos na TV? Muito pouco. Sim. Muito poucos programas que possam
orientar jovens e tudo mais. Até porque se houvesse, não assistiriam. Iriam fazer que nem na época da Voz do Brasil, né? A Voz do Brasil, o pessoal ia lá e desligava. Né? Então, como você vê isso, assim, essa falta de vontade de conhecer, porque muitos jovens procuram conhecer. Haja vista que as universidades estão lotadas, né? Mas nem todos estão ali em busca do aperfeiçoamento, estão ali porque, assim, eu vou me formar e vou ganhar dinheiro. Do ponto de vista psicológico, explica isso para nós, por gentileza. Qual o valor que o conhecimento tem no nosso país? É baixo, né? Porque haja vista que, como diz um amigo meu, vender livro no Brasil é vender sapato para índio. Porque o pessoal tem muito pouca adesão a isso. E é esse processo, sabe por quê? Para você ter conhecimento é investimento. E investimento é a longo prazo. E tudo que é a longo prazo, infelizmente, culturalmente, ninguém investe. Ninguém investe. Você pode perceber que nós estamos num momento de políticas públicas e de mudanças e de eleição que está acontecendo. Imediatismos. Exatamente, porque a sociedade, enquanto ela é produtora imediata, ela não quer ninguém reflexivo. Ela quer o que aqui, agora e o que me supre perante os meus vazios. Então, olhar para o conhecimento, olhar para o livro é desafiador, porque quando você pega o livro, demanda tempo para que você chegue até o final da história. Mas será que as pessoas têm esse tempo para se dedicar culturalmente, para desenvolver habilidades e competências? Exato. É outra questão. Você acha que esse imediatismo exacerbado, ele provoca a mesmice? O imediatismo que nós temos, ele está relacionado ao Brasil, que é um dos países do mundo com maior índice de ansiedade. É sério? O Brasil, hoje, no mundo, é considerado um dos países mais ansiosos do mundo em termos, né, de saúde mental, o que vai ocasionando esse imediatismo na sociedade. Tanto que hoje nós temos pessoas que, ao fazer compras online, não é sobre o valor, é sobre o prazo de entrega. Isso é imediatismo tomando conta dessas relações, desse processo. Ansiedade. A ansiedade vai ocasionando imediatismo, que é um processo psicológico. E essa ansiedade que a sociedade provoca, tudo isso aqui, você acha que ela depõe contra a pessoa começa a regredir culturalmente? Ela começa a regredir porque ela não tem o tempo ideal para que aconteça o processo. A aprendizagem é um processo, e se é um processo, ela demanda tempo. E se eu não tenho esse tempo para investir na cultura, ela não acontece. Não evolui. E é isso que vem acontecendo. Eu, como professor universitário, eu tenho percebido uma mudança nos meus estudantes universitários. Eles não querem ir para a universidade na qual tem slides para que ele tenha aquele conhecimento teórico. Eles querem algo mais prático. Ouvir a pessoa. Exatamente, que foi o que você comentou. Então, tudo que é olhar, tudo que é televisivo, tudo que é na palma da mão, é mais fácil de interação do que você ter presencialmente alguém. E é isso que nós estamos verificando. O Brasil hoje ocupa uma faixa de ensino EAD, à distância, mais do que o presencial. Exato. Então hoje, eu como professor, as minhas salas de aula, só para vocês saberem, estão vazias, porque o nosso maior número hoje é ensino à distância, não é mais o presencial. Porque a pessoa não quer aquele compromisso de estar dentro daquele espaço, naquela hora, ter um conteúdo, aguardar. O imediato significa, é o momento que eu quero e o tempo que eu quero. Entendi. Fábio, eu gostaria que você deixasse os seus contatos, as pessoas entrarem em contato com você sobre psicologia, por gentileza. Claro, meu telefone é o 11 95724 1109, atendo na região da Paulista. Também, se quiserem adquirir meu livro, também por esse contrato. E meu Instagram é psique.ferreira. E sempre à disposição de todos vocês. Ok. Pessoal, eu conversei aqui com o professor universitário e psicanalista Fábio, um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição. Eu espero que você venha mais vezes aqui. Conte comigo sempre. Prestigiar com sua presença. Por favor, sempre. Estamos à disposição. E com isso encerramos mais um programa Literatura e Prosa. Obrigado e até a próxima.